que a gente conhece como primeira revelação. Essa primeira revelação, revelação mosaica, Moisés recebeu através da mediunidade, então aí já está um fenômeno espírita, um fenômeno. Através da mediunidade recebeu dos espíritos superiores, né, através de Deus, através de Jesus, as leis que deveriam reger a nossa vida, o nosso caminhar nesse planeta, o nosso caminhar em todo o universo. Ele trouxe os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, né, que é essa revelação, que é a revelação mosaica, ele recebeu esses 10 mandamentos e, junto desses mandamentos, que são as leis divinas, ele foi obrigado a criar leis próprias dele que pudesse conter a humanidade, conter o povo, né, aquela humanidade primitiva, selvagem, vamos assim dizer, para que elas pudessem ser conduzidas de acordo com essa lei. Então, criou certas leis rígidas. Então, Moisés, essa primeira revelação, ela é considerada a lei do medo. Ele conseguiu fazer com que essa lei fosse seguida através da punição, através do medo. E isso durou muito, foi acontecendo durante muito tempo, muitos anos se passaram, a humanidade vivendo em função dessa lei mosaica, da lei do olho por olho, a lei do dente por dente, até que Deus, Jesus, no caso do comando, que é o nosso governador, ele é que é responsável pela humanidade terrestre, né? Ele achou por bem que estava na hora, né, dele vir pessoalmente complementar essa lei que Moisés recebeu, complementar, dar cumprimento, mostrar como é que essa lei deve ser seguida, trazer um novo ensinamento, novos ensinamentos para que essa humanidade pudesse caminhar um pouco mais à frente, pudesse crescer um pouco mais, porque até então essa lei de Moisés já estava precisando de ser revista, vamos assim dizer. E Jesus veio nessa segunda revelação, trazendo a lei do amor, a lei que nos orienta de amar uns aos outros, a lei que nos orienta de sermos mansos, de sermos pacíficos. Essa lei, né, que Jesus trouxe não veio de maneira alguma modificar a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos. Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos somente, para facilitar o entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós observarmos os 10 mandamentos, ele começa lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é dividido na parte que necessária à adoração divina, a nós respeitarmos o nosso Pai, amar o nosso Pai, compreendermos que o nosso Pai é bondoso, que somos filhos, que devemos respeitá-lo. Então, essa adoração divina ao nosso Pai maior. E logo em seguida, os outros mandamentos fazem distinção à nossa relação com o nosso irmão. Todos eles. Não matar, não furtar, não desejar o mal do próximo, não falar mal de ninguém. Então, assim, amar ao próximo. Então, Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a humanidade caminhou dentro desses preceitos, seguindo em conformidade com o livre-arbítrio dos homens, vamos assim dizer. Porque essa lei, depois que Jesus foi crucificado, esses seus ensinamentos, ele tomou muitos caminhos obscuros, muitos caminhos que eram de acordo com o interesse de nós, né? Nosso interesse dos homens.
E a lei e a humanidade foi caminhando de uma forma equivocada, esquecendo completamente, em determinado momento, a própria lei divina. Então, após as guerras cristãs, né, totalmente equivocadas, as guerras cristãs, a igreja queimando as pessoas, né, com o pretexto de que eram bruxos, que eram bruxarias, essas coisas todas, a partir desse momento que aconteceram tudo isso, Jesus chegou à conclusão que, como ele mesmo tinha prometido, que ia mandar um novo consolador à humanidade, ele chegou à conclusão que já estava na hora desse consolador. Né? Então, depois que acabou esse domínio da igreja cristã, né, sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre essa matança, as guerras cristãs, quando a humanidade estava com um pensamento diferente, né, depois das conquistas, né, das revoluções culturais que estavam acontecendo lá em meados do século XIX, XVIII, né, Jesus observando, né, que a humanidade já tinha uma mente mais preparada para novos ensinamentos. Com a revolução cultural que acontecia, a mente do homem já estava aberta para novas observações, novos conhecimentos. Então, chegou o momento dessa terceira revelação. E essa terceira revelação veio através dos espíritos superiores, dos espíritos a comando de Jesus e da sua equipe de trabalhadores espirituais. Então, reuniu-se lá no plano espiritual Jesus com a sua equipe de espíritos superiores e desses espíritos, um reencarnou, que foi o Hipólito Léon Denisard Rivail, que foi mais tarde passou-se a chamar Allan Kardec, no século XVIII, para receber dos espíritos superiores as orientações. Então, por volta de 1804, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, nascia Allan Kardec lá na França. Não vou falar sobre o Allan Kardec, porque já foi dito, né, na reunião passada, o Toninho falou sobre toda a biografia do Allan Kardec, como ele nasceu, o que ele fez, né, como ele era um pedagogo, né, e ele foi escolhido, né, foi convidado a participar dos fenômenos espíritas que aconteciam, e daí começou-se o trabalho da doutrina espírita, da codificação espírita. Mas como é que isso começou? Como é que os espíritos superiores resolveram iniciar esse trabalho? Através das manifestações, através dos fenômenos, os tais fenômenos. Começou a acontecer na humanidade coisas estranhas que chamavam a atenção das pessoas. Então, esses fenômenos eram exatamente os espíritos superiores comandando uma manifestação de espíritos que vieram até nós, chamando a atenção para a existência deles, que até então não eram conhecidos, né? Então, começou lá com o fenômeno lá das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, chamado o fenômeno de Hydesville, onde os espíritos faziam barulho, batiam nas paredes da casa delas. As irmãs Fox foram escolhidas porque eram médios, as irmãs eram as duas médios de efeitos físicos, inclusive, e essas irmãs Fox começaram a observar esses fenômenos, essas batidas nas paredes que aconteciam, e começaram a conversar através de batidas, criaram um código, né, tipo um alfabeto, e começaram a conversar com esses espíritos. Então, começando por aí. Lá em Paris, nas reuniões da alta sociedade, né, naquelas reuniões do chá, da tarde, aquelas coisas todas, começaram a acontecer fenômenos onde chamado das mesas girantes,
onde as mesas se erguiam do solo e giravam no ar sozinhas. Então, chamando uma coisa assim, que era uma coisa fantástica. As pessoas olhavam aquilo, não tinham a mínima noção do que estava acontecendo, mas chamava a atenção. E o Allan Kardec, nessa época, foi convidado, então, para participar de uma dessas reuniões, porque ele, como estudioso, como cientista que era, sério, ele foi chamado por um amigo dele para que ele pudesse dar a opinião dele a respeito. E ele, a princípio, se negou a isso, porque ele achava que isso era palhaçada, era charlatanismo, que não tinha nada sério. E ele não ia se propor a participar de nada que não fosse com seriedade. Isso era o pensamento dele. Mas, depois de muita insistência, quando falaram para ele que essas mesas girantes, ou que elas respondiam perguntas, né? O que começou a acontecer exatamente como as irmãs Fox faziam. Criaram lá um tipo de alfabeto, uma codificação, onde eles começaram a fazer perguntas para essas mesas que estavam suspensas no ar. Faziam perguntas e, através de que as mesas se moviam, ou que batiam no chão, ou de barulhos que faziam, essas perguntas eram respondidas. Então, o Allan Kardec, devido a essa particularidade, ele chegou à conclusão que tinha alguma coisa além de brincadeira nisso aí. Porque as mesas eram matérias, e matéria não tem vida, matéria não responde nada. Matéria é coisa inerte. Mas se havia um processo de comunicação entre essas mesas e as pessoas, significava que tinha alguma coisa além, que realmente era uma coisa mais séria que estava acontecendo. Então, ele resolveu aceitar o convite e começou a participar dessas reuniões, observando, a título de observação, e tirando as suas conclusões, observando que realmente existia uma coisa por trás dessa manifestação, de toda essa manifestação, que era uma coisa legítima. Então, ele começou a fazer essas reuniões e, a princípio, ele só usava médiuns jovens, 14, 15, 16 anos. Os médios que ele começou a trabalhar numa casa de amigos, onde eles faziam começaram as reuniões, utilizando duas mocinhas, uma de 14 e outra de 16 anos, e essas mocinhas, elas recebiam a comunicação dos espíritos superiores. Porque o Allan Kardec não era médium, ele não tinha mediunidade ostensiva, mas ele trabalhava com essas duas mocinhas conhecidas que recebiam a comunicação dos espíritos. Então, ele começou a divulgar perguntas para várias localidades, fora da França mesmo, para o mundo afora, e recebia pelo correio as respostas que ele pedia. Ele direcionava a pergunta para determinada região, lá para determinado lugar, e alguém lá que recebia os processos mediúnicos lá, que tinha também mediunidade ostensiva, recebia a resposta e mandava para ele. E ele foi compilando essas respostas, né, e observando que as respostas eram as mesmas. De todas as localidades que ele mandava a pergunta, vinha a mesma resposta. Não tinha diferença entre uma e outra. O que dava mais veracidade a essa comunicação, a essas comunicações. E, curiosamente, eles trabalhavam, até um fato curioso, o Allan Kardec, lá com as duas mocinhas, através de uma cesta onde eles colocavam ali uma caneta, nessa cesta, e as duas meninas, as duas mocinhas, colocavam a mão na cesta, e a cesta, essa caneta, e começava a escrever as respostas às perguntas que eram feitas, e trazendo esses conhecimentos todos. O Allan Kardec foi codificando, foi pegando essas perguntas e respostas, trabalhando isso, observando criteriosamente, e foi compondo essa codificação toda, criando um acervo de perguntas e respostas, onde ele mais tarde ele iria
publicar a primeira obra espírita oficial, que foi o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos, em 1857, ele começou a codificar esse livro a partir dessas perguntas e respostas que ele recebia de de todo lugar do mundo, vamos assim dizer. E o Livro dos Espíritos, como primeiro livro da codificação, ele que, a partir desse início, é que foram criados esses termos, espiritismo, e o próprio espírito, mediunidade, esses termos não eram conhecidos. O Allan Kardec que criou esses termos para poder colocar nesse trabalho todo. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra básica da doutrina espírita. Esse livro, como primeiro livro, ele é a base total da doutrina. Então, tem um resumo tirado, inclusive, da Revista Espírita, que coloca, né, que fala o seguinte: com esse livro, raiou para o mundo a era espírita. Então, começou com esse livro, o Livro dos Espíritos. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, o Espírito da Verdade. Então, o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Esse Livro dos Espíritos traz exatamente essa terceira revelação. O Livro dos Espíritos. Desse livro foi tirado todos os outros livros das outras obras. Esse livro, ele é completo. Ele é a doutrina dos espíritos completa. Mas, a partir dele, o Allan Kardec foi desmembrando, numa sequência lógica, as outras obras. Então, ele dividiu esse Livro dos Espíritos em quatro partes. Então, pegando aqui o Livro dos Espíritos, ele dividiu em 4 partes. A primeira parte, ele vai falar, ele trata, né, perguntas e respostas a respeito da própria existência de Deus, do infinito, dos planetas, né, do universo, onde os espíritos vêm trazendo informações a esse respeito. A primeira pergunta que ele fez, que está no Livro dos Espíritos, na primeira parte, que trata sobre o que é Deus? Então, ele baseou a sua primeira pergunta exatamente seguindo aquela cronologia e aquela ordem das revelações anteriores, como a primeira lei de adoração, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, ele perguntou o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, porque ele não colocou Deus como sendo algo tipo humano, vamos assim dizer, ou algo que tivesse fosse uma figura que tivesse sido criada à imagem de alguma coisa. Não, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a partir daí, o Allan Kardec foi fazendo as perguntas, né, que foram envolvendo todas as situações, todas as relações que pudessem acontecer com o homem na face da Terra. Sobre tudo, sobre a natureza, sobre a criação da natureza, sobre tudo. Ele perguntou, orientado, ele foi recebendo as respostas e foi codificando e foi separando, né, criando esses livros separados. Né? O primeiro livro, o segundo livro, que fala sobre a origem e natureza dos espíritos. Por quê? Então, ele criou uma codificação de informações que ele recebeu de um mundo invisível. Então, o que seria esse mundo invisível? Ninguém conhecia esse mundo invisível. Então, daí ele chegou à conclusão, através da orientação dos espíritos, que existia um mundo espiritual, um mundo talvez paralelo ao nosso ou integrado ao nosso, que é o nosso mundo material. Então, ele conseguiu separar e chegou à conclusão que existe um mundo espiritual onde vivem espíritos. Mas aí ele fala assim, mas espíritos, o que seriam espíritos? Então, ele
definiu que espírito, que muita gente acha que é espírito. Espírito é uma luzinha, é um raio de luz, é uma faísca. Espírito é alguma coisa que está solto lá no mundo espiritual. Então, não se conhecia esse espírito, o que era. Onde ele definiu que espírito eram os homens que aqui viveram e que já desencarnaram, que já morreram, que era a alma desses homens. Onde ele, então, chegou à conclusão que o espírito somos todos nós. Então, foi criando conceitos. Por exemplo, criou o conceito de alma. O que é alma? Muita gente não sabe o que é alma. Mistura as coisas. Então, a gente sabe que é a alma. O que é a alma? A alma é um espírito que está no corpo físico. Então, quando o espírito está num corpo físico, olha só como é que as coisas são encadeadas. Ele toma o nome de alma. Mas aí, como que o espírito toma um corpo físico? Então, baseado nessas dúvidas todas, que uma pergunta e uma resposta vai gerando outra pergunta e outra resposta, ele baseou toda essa doutrina que ele codificou em alguns princípios, em algumas verdades que ele foi definindo como verdades que não tinham como serem contestadas. Então, essa doutrina que ele codificou, ela está baseada e ela está firme em 15 princípios básicos que ele colocou. O primeiro é Deus. O segundo é Jesus, que é o criador desse planeta. Jesus foi o instrumento que Deus utilizou para que ele pudesse criar um nosso mundo e ele conduzir a nós mesmos, conduzir a humanidade no seu caminho de crescimento e de aperfeiçoamento. Jesus se responsabilizou por todos nós. Então, é uma verdade incontestável. Deus, Jesus, e baseado nessas comunicações que ele mesmo criou, que é um ser inteligente que está do outro lado, que ele definiu como espírito. Então, ele colocou que espírito também é uma verdade incontestável. Então, Deus, Jesus, espírito, o mundo espiritual, né? E aí, quando ele fala de espírito e mundo espiritual e terra, mundo material, ele entra com o processo que ele fala da reencarnação, que é o processo em que o espírito toma o corpo de carne e se transforma em alma. E vive no mundo material com objetivos de aprendizado e de crescimento. Então, o processo da reencarnação também é um processo, uma verdade incontestável. E aí ele foi criando esses princípios, baseado na orientação e nas respostas dos espíritos superiores. Ele criou esses 15 princípios. E vou citar para esses 15 princípios, para que a gente possa entender melhor. Então, ele colocou lá Deus como primeiro princípio básico, Jesus como segundo princípio básico, o Espírito como terceiro. Aí vem uma outra coisa, o Espírito. Como que é o Espírito? Como as pessoas não entendem, acham que o Espírito é uma fagulha perdida, é alguma coisa transparente lá no mundo espiritual, como é que entende isso? Ele através das informações que ele recebeu, ele chegou à conclusão que o Espírito somos nós e que nós, fora desse corpo de carne, estamos no mundo espiritual, mas temos um corpo espiritual. Não somos uma fagulha perdida, não somos uma luzinha lá no firmamento. Nós somos como somos aqui agora, como estamos encarnados, só que nós temos um corpo que é espiritual. E que esse corpo não é visível aos nossos olhos, mas é através desse corpo que o espírito se locomove, se comunica, onde ele atua. Então, o espírito tem um corpo. O espírito, então, podemos assim dizer que o espírito é uma pessoa invisível, como nós mesmos, que está no meio de nós. Porque ele se locomove, ele se comunica, ele age com esse corpo espiritual, que é chamado de perispírito. Através, o Allan Kardec deu o nome de perispírito. Toda a relação do espírito, toda a nossa relação como espírito
com a matéria é feito através, né, o nosso corpo, ele é manipulado pelo perispírito do espírito. O espírito, através da sua vontade, o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, movimenta o corpo físico. Então, todos os órgãos que tem no corpo físico, tem no perispírito, correspondente no perispírito. É um corpo completo como o nosso, né? O outro princípio básico que Allan Kardec chegou à conclusão é a evolução. O que seria a evolução? A evolução, nada mais, nada menos, é o crescimento, nosso crescimento. Nós fomos criados simples e ignorantes. E, através da vivência, nós vamos aprendendo. Nós temos uma inteligência que Deus nos deu, nós vamos desenvolvendo essa inteligência, vamos desenvolvendo uma razão e vamos aprendendo nessa convivência que nós temos com o mundo material. E isso nós vamos crescendo e que nós chamamos de evolução, nosso crescimento. Mas tudo isso dentro da lei divina, dentro da lei de Deus. Nós não podemos crescer fora da lei. Fora da lei nós não estamos crescendo. Então é dentro dessa lei divina. Por isso nós temos um outro princípio básico, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite escolher o nosso caminho. Então, eu vou evoluir? Sim. Como que eu vou evoluir? Quando eu escolho os meus bons caminhos para seguir. Quando eu sigo um bom caminho, eu estou crescendo, estou aprendendo, estou evoluindo. Quando eu sigo um mau caminho, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. Esse mau caminho vai me levar para uma outra situação, que é a outra base do Espiritismo, a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito é uma lei divina, uma lei de Deus, que fala que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Que todo caminho que eu escolho, eu sou responsável por tudo aquilo que acontece nesse caminho. Eu sou obrigado, eu tenho que colher a minha semeadura. Então, toda vez que eu escolho, através do meu livre-arbítrio, um caminho que não é condizente com a lei divina, eu sofro o efeito da lei de causa e efeito, que me faz receber de volta ou ressarcir a natureza em todas as desarmonias que eu criar. A outro princípio básico que ele criou é a pluralidade dos mundos habitados. Então, ele chegou à conclusão que o plano espiritual, os mundos que estão aí nesse universo, são habitados por espíritos. Todas esses planetas, essas luzinhas que a gente vê lá no firmamento, que são esses planetas, essas estrelas, são mundos habitados, e são habitados pelos espíritos. Mas que tem mundos que também têm características primitivas, tem mundos que têm características como o nosso, que é de provas e expiação, tem mundos melhores, mundos mais felizes, mundos mais celestes, onde vivem espíritos mais felizes e espíritos celestes. E como serão esses espíritos felizes e celestes? São os espíritos que alcançaram essas qualidades celestiais, né, de bons espíritos, através da sua própria evolução. Então, eles habitam outros mundos, né? Eles não ficam misturados nos mundos, a não ser que sejam em trabalho, cada um tem seus mundos próprios. Então, a pluralidade dos mundos habitados. Então, para que isso aconteça, nós temos, através da reencarnação, chegamos à conclusão que nós somos imortais. A alma, nós como alma, nós somos imortais. Nós reencarnamos, temos um corpo físico, esse corpo físico tem o seu fim, ele não é eterno, ele tem o seu limite, sua validade, e quando ele acaba, a gente entrega esse corpo físico e volta a ser espírito livre novamente no mundo espiritual. Então, nós somos imortais. E a cada necessidade nossa, nós recebemos outro corpo físico e voltamos numa reencarnação na vida material, para poder continuarmos no nosso caminhar. Bom, então, baseado nisso, a gente vê que toda essa codificação que o Allan Kardec recebeu
trouxe para ele essas informações todas. Todas essas informações vieram através dos espíritos superiores. E como que isso aconteceu? Como eu disse, através da mediunidade. A mediunidade é a 13ª característica como ideia básica, princípio básico da doutrina. Mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a comunicação que existe entre o mundo espiritual, a capacidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Entre os espíritos que estão desencarnados, podem se comunicar conosco. E aí, baseado nisso, nós temos aí um caminho aberto de muitas informações importantes que o Allan Kardec nos traz através da sua codificação. A influência dos espíritos na nossa vida. Então, se nós somos espíritos que temos um processo mediúnico que nos permite comunicar com o plano material, se nós possamos comunicar com o plano material, então nós podemos influenciar esse plano material. Então, é a influência dos espíritos na nossa vida. Nós somos influenciados pelos espíritos. E o Allan Kardec, inclusive, pergunta em determinado momento, lá para os espíritos superiores, se o homem pode ser, se os espíritos nos influenciam de alguma forma. E os espíritos respondem para ele. Muito mais que ele imaginava. Que, de uma certa forma, os espíritos é que nos comandam, através das suas influências. Então, como acontece essa influência? Através do nosso pensamento, através da sintonia que a gente cria, uma sintonia fluídica, que vai atrair espíritos que vão ser afins da nossa ideia, da nossa vontade, que vão perceber tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente quer fazer, e vão influenciar nessa nossa decisão, para o bem ou para o mal, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos. E dessa mesma influência, esses espíritos também podem agir sobre a própria natureza. Sobre a própria natureza. E nós podemos, então, através dessa intimidade fluídica, né, que a gente atrai esses espíritos para perto de nós recebemos deles influências boas, influências más, e nós também os influenciamos. Quando a gente atrai esses espíritos para junto de nós, quando nós temos atitudes infelizes, e a gente atrai esses espíritos viciados, muitas vezes, que lá no plano espiritual não tem como eles usarem dos vícios que a gente adquire aqui na Terra, das coisas negativas. Sr. Mendes? Oi? Tem algumas perguntas aqui, não sei se o senhor já quer responder. Sim. Nossa irmã pergunta aqui: nossa primeira encarnação como seres humanos já foi no planeta Terra? E as tendências boas ou más dos espíritos encarnados vieram desde os primórdios? Então, são duas perguntas em uma. E a outra é: quando ainda homens das cavernas, será que já sofríamos influência de espíritos de outros mundos? Então, tem essa colocação feita aí pela irmã Fátima. Depois eu respondo para ela aqui. Mas eu imagino que ela quer É brincadeira. que você faça isso com o grupo. A primeira pergunta é se... Como é que é a primeira pergunta? A nossa primeira reencarnação como ser, como homem, né, como espírito hominal, foi no planeta Terra para a maioria de nós aqui, porque o planeta Terra foi criado para que nós pudéssemos crescer nele. Então, Deus nos criou simples e ignorante, Jesus construiu a Terra e nos colocou aqui, direto. Mas nós não estivemos aqui
sozinhos. Nós recebemos outros espíritos de outros planetas que reencarnaram junto conosco para que a gente pudesse dar o primeiro passo. Porque se nós nascemos simples e ignorantes, nós tínhamos que ter alguma coisa para nos ensinar a dar o primeiro passo. E essa alguma coisa que nos ensinou a dar o primeiro passo foram espíritos que já estavam criados em outros mundos, que vieram e reencarnaram junto conosco aqui, para que a gente que nos mostraram como dar esse primeiro passo. Então, nós somos criados, a maioria de nós terráqueos, fomos criados, colocados aqui na nossa primeira reencarnação na Terra, mas não sozinhos. Nós sempre fomos influenciados, principalmente pelos espíritos superiores. Da mesma forma que os animais são conduzidos pelos espíritos superiores, por uma força superior, para que eles possam viver através dos seus instintos, nós também recebemos as influências superiores para que a gente pudesse sempre caminhar numa direção certa. Sempre recebemos influências. Influências inferiores, no início, possivelmente nós não recebemos, porque nós ainda não tínhamos feito inimigo nenhum. Nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, começamos a fazer a nossa inimizade na primeira reencarnação. A partir daí, nós, talvez, da segunda reencarnação para frente, nós pudéssemos começar a receber influência de espíritos inimigos também querendo nos prejudicar. Mas, a princípio, as influências que recebemos eram espíritos superiores nos ajudando na nossa caminhada, no início da nossa caminhada. Certo? Por que teve as tendências boas ou más? Os espíritos ainda primórdios. Eu acho que era essa tendência. Então, respondeu aí bem? Vamos passar. Muito bem, é isso mesmo. Só tem mais uma. Pode falar. Qual que é? A última aí, ela pergunta o seguinte: quando ainda homens das cavernas, será que já sofríamos? Aí o senhor falou dos mundos. Mas tem uma, que é: e as tendências boas ou más dos espíritos encarnados vieram desde os primórdios? Quer dizer, uma está mais ou menos casada com outra. A tendência, essas tendências más e boas, elas foram se desenvolvendo a partir da nossa evolução, da nossa caminhada. Nós fomos criados com uma coisa chamada inteligência, apesar de não desenvolvida, mas é uma inteligência. Nós temos a inteligência desde o início. E a partir desse nosso início de caminhada, nós começamos a perceber, nós como espíritos começamos a perceber a nossa força, nós começamos a perceber a nossa fraqueza, nós começamos a perceber que alguns conquistavam coisas antes de mim, né? Antes da gente, e que nos interessava muitas vezes. Então, a gente começou a desenvolver as nossas tendências egoísticas, as nossas tendências orgulhosas, orgulhosas talvez até um pouco mais tarde, mas as egoísticas, e nós fomos começando a perceber que nós tínhamos força, nós era mais forte do que o outro, nós começamos a tomar a coisa do outro, aí nós começamos a fazer com que desenvolvesse no outro o ódio, desenvolvesse no outro o sentimento de raiva, porque nós fomos lá e tomamos as coisas dele. Então, isso foi desenvolvido por nós mesmos, ao longo da nossa caminhada. Respondeu? Sério? Ficou claro? Ficou claro. Então, como eu disse, voltando lá no Livro dos Espíritos, então, o Livro dos Espíritos, então, ele é a base da doutrina espírita toda. Toda a doutrina está contida nesse livro. Então, o Allan Kardec escreveu esse livro e, a partir dele, ele começou a trabalhar as outras obras, que eram exatamente o desenvolver das ideias que estavam contidas nas perguntas. Então, ele
logo em seguida, ele escreveu, em 1861, ele colocou o Livro dos Médiuns. Ele escreveu o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele trata da parte experimental da doutrina, ou seja, da mediunidade, da relação do espírito com o mundo material. Então, ele tem a sua fonte no Livro dos Espíritos a partir do livro 2. Então, a parte 2 do Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6º, até o final da parte 2, foi dessas perguntas que o Allan Kardec compilou o Livro dos Médiuns, onde ele abriu as explicações que estavam contidas que deram origem a essas perguntas, né? Foram respostas a essas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, a parte 2 do Livro dos Espíritos, do 6º capítulo até o final, ele foi a partir daí que foi escrito o Livro dos Médiuns. Então, é consequência dessas perguntas. Em seguida, em 1864, ele escreveu o Evangelho. Ele codificou o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é decorrente do livro 3 dos Espíritos, da parte 3. A parte 3 do Livro dos Espíritos são estudadas as leis morais. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Então, é a parte religiosa da doutrina. A parte religiosa pode se colocar ali no livro 3 do Livro dos Espíritos. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo foi baseado nessas perguntas e respostas que estão nessa parte 3 do Livro dos Espíritos. Dando sequência, então, em 1865, ele escreveu o livro Céu e Inferno. Esse livro, né, escreveu não, ele codificou. O livro Céu e Inferno, ele está na parte 4 do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrestres e futuros. Inclusive com discussão entre pena sobre dogmas de inferno, de céu, processo de ressurreição, de paraíso. Então, essa parte do livro do Céu e Inferno, que foram questões trazidas pelos espíritos, onde Allan Kardec recebeu dos espíritos que já desencarnaram, em várias situações, informações dos acontecimentos que sucederam a eles. O que aconteceu com eles quando chegaram no plano espiritual? O que aconteceu com eles? O que eles sofreram? Se estão sofrendo ainda? Se o seu sofrimento foi pouco ou foi muito? Se foi demorado, se foi curto? Então, assim, essas questões todas relativas às esperanças e aos gozos futuros estão lá no Céu e Inferno. O próximo livro que ele codificou, em 1868, foi a Gênese, os Milagres, né? Relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do primeiro livro e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2. Então, eles estão lá na parte... nessa parte do livro, 2, 3 e 4. E essa Gênese ela vai abordar os aspectos da criação. Tudo aquilo que estão lá no livro, que está no Livro dos Espíritos, que se diz respeito ao mundo espiritual, a própria criação da Terra, criação da humanidade, toda a criação do planeta, a própria evolução planetária, essas coisas todas estão contidas nesse livro, a Gênese. Então, foi lançado em 1868. Então, foram esses 5 livros que são bases da codificação espírita. A doutrina espírita está contida em todos esses 5 livros. Mas, em 1859, o Allan Kardec também lançou um livro, ele codificou um livro, que chama O que é o Espiritismo. Esse livro, ele também está relacionado ao Livro dos Espíritos na parte da introdução e dos prolegômenos. Então, fala alguma coisa que está contido nesse livro, que é o Espiritismo. Esse livro, que é o Espiritismo, Allan Kardec criou porque, quando ele codificou o Livro dos Espíritos, ele
ele era abordado na rua, as pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo chegavam para ele e perguntavam, fazia certas perguntas para ele que ficava difícil ele responder, perguntas que necessitavam de um certo conhecimento anterior para que a pessoa pudesse compreender. Então, ele ficava em situação difícil. Ele percebeu que ele ficava nessa situação. É bom chegar na rua ali e a pessoa te perguntar sobre mediunidade e você ter que falar para ela alguma coisa que ela não vai compreender, porque ela não tem base de compreensão para isso. Então, Allan Kardec se viu apertado nessa situação. Quando ele saía na rua, depois que foi editado o Livro dos Espíritos, as perguntas que as pessoas faziam para ele, muitas vezes, deixavam ele embaraçado, porque ele não tinha como responder sem dar uma aula. Não tinha como dar resposta curta. Então, para facilitar, ele escreveu esse livro, O que é o Espiritismo, onde ele faz um resumo. Esse resumo que nós estamos conversando, assim, alguma coisa parecida com isso, ele faz um resumo de toda aquela codificação que ele fez, onde as pessoas pudessem ler e ter uma ideia já formada, e aí facilitar quando fosse perguntar alguma coisa, mas já tinha uma ideia formada para facilitar essa situação. Então, em 1859, ele escreveu O que é o Espiritismo, né? E que facilitou esse processo. Então, a gente falando de espírito, de fenômenos, então a gente observa que toda a doutrina espírita era baseada em fenômenos. Então, o espírito, através da mediunidade, ele se comunica conosco. Existe uma comunicação, né, uma interação entre o mundo material e o mundo espiritual, que é através dessa mediunidade. Então, essa mediunidade, essa comunicação, essa interferência que os espíritos fazem nesse mundo material, que é nesse nosso mundo, a gente pode chamar de manifestação. Influenciação e manifestação. Então, os espíritos se manifestam de várias formas. Então, utilizando aquele princípio básico lá chamado perispírito, onde, através desse perispírito, os espíritos agem sobre a matéria. Então, por exemplo, as mesas girantes. As mesas girantes suspendiam lá no ar, lá, aquele negócio todo no salão lá em Paris. As pessoas acham que o espírito pegou a mesa pelos pés e ficou segurando ela lá no ar. Não era, não. Mas as pessoas não sabem disso, que é exatamente através do seu perispírito, o espírito envolve aquela mesa, naquela matéria, nos fluidos necessários a anular a lei da gravidade, uma série de situações. Tudo isso no do livro dos Médiuns traz essas explicações. Então, o espírito, através da sua manipulação dos fluidos cósmicos, dos fluidos, que cada fluido tem característica diferente, ele age sobre a matéria. Ele agindo sobre a matéria, ele modifica as características físicas da matéria. Então, ele, através dessa manifestação dele naquela matéria, naquela mesa, ele anula a lei da gravidade, faz com que a mesa fique suspensa no ar. As batidas, o espírito não está lá batendo pessoalmente lá na parede, não. Ele faz com que as manifestações fluídicas façam o barulho que ele quer lá na parede. Então, assim, tudo isso faz parte das comunicações. A própria psicografia, onde o espírito, através do médium, toda essa comunicação, o espírito faz através da manifestação fluídica e de utilização de fluidos doados por pessoas que têm capacidade mediúnica desenvolvida, que fornecem esses fluidos que ajudam nessa comunicação. Então, através dos fluidos magnéticos lá, que os espíritos utilizam, ele atua sobre a matéria, onde ele escreve, onde ele fala através do médium, utilizando as características mediúnicas daquela pessoa. Não é o médium ele só tem essa capacidade mediúnica. A gente nasce com esse desenvolvimento, alguns com desenvolvimento maior do que os outros. Desenvolvimento de uma capacidade que permite essa comunicação entre os espíritos. E algumas dessas capacidades são várias, de permitir o espírito escrever, de permitir o espírito falar através de mim, de permitir com que o espírito movimente um objeto de um lado para o outro através da manifestação, dessa influenciação fluídica. Então, tudo isso são manifestações espirituais.
Existe uma outra situação também que a doutrina nos mostra, que uma vez que o espírito se comunica com o mundo material, que ele, através ele pode se manifestar no mundo material e fazer influenciações. Então, ele pode ser convocado também, ele pode ser reunido para conversar com as pessoas que têm essas capacidades mediúnicas, para trazer as informações, para responder, como Allan Kardec, a princípio, fez as perguntas para os espíritos, até hoje nós podemos fazer as perguntas para os espíritos. Para isso, existe nas casas especializadas em espiritismo, que são as casas espíritas, as reuniões mediúnicas, as reuniões onde a gente conversa com esses espíritos, onde tem os médios que permitem que esses espíritos cheguem até nós, como conversem com a gente, façam perguntas, respondem às nossas perguntas, muitas vezes ouvem os nossos aconselhamentos, que são espíritos, às vezes, estão sofrendo, que sofreram aqui na Terra algumas situações, que estão passando por elas lá no mundo espiritual, porque quando a gente desencarna, a gente não modifica em nada. O espírito que desencarna, que perde o corpo físico, ele é um espírito lá no plano espiritual, exatamente como ele era, como estava aqui, sofrendo as mesmas coisas. E muitas vezes ele precisa de uma ajuda. E essas reuniões mediúnicas se propõem a fazer essa ajuda, trazer essa ajuda a esses espíritos, através de aconselhamento, através de preces, através de uma conversa, de um ombro para que o espírito possa desabafar. Então, essas reuniões têm esse propósito. Então, reuniões mediúnicas são feitas onde esses espíritos, ordenados e conduzidos pelos espíritos superiores, vêm até nós, para que a gente possa conversar com eles. Então, tudo isso são os fenômenos espíritas. Então, a doutrina dos espíritos, ela é toda fenômeno. Ela é fenômeno. Então, para que a pessoa possa entender, para que a pessoa possa compreender, é preciso que ela estude. Porque não é como Allan Kardec tinha dificuldade de responder as pessoas na rua quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Não é fácil a pessoa ficar sabendo de tudo isso através de algumas perguntas que fazem para um e fazem para outro, não. É necessário um estudo sério, onde as casas espíritas têm os seus grupos de estudos estruturados para poder manter esses ensinamentos, para que a pessoa possa compreender, desde o início, como é que funciona tudo isso. Porque isso é a vida. A vida se baseia em tudo isso. A vida não existe nada na vida que é fora, que sai fora dessa situação. Então, é importante o estudo para que a gente possa compreender. Porque, senão, se nós não compreendermos, nós não vamos conseguir ter fé nos espíritos, acreditar na vida futura, acreditar que nós somos imortais. A gente não vai ter facilidade para acreditar nessas coisas, para compreender essas coisas, se nós não estudarmos. Então, as casas espíritas mantêm os seus cursos, né, os seus grupos de estudo abertos às pessoas para que elas possam estudar, para que possam compreender. Porque toda a doutrina dos espíritos não é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é todo esse conjunto de situações que abrange todos esses 5 livros da codificação, que fala de todo o universo, que fala da vida de um modo geral. O Evangelho é só a parte religiosa dela, porque tem a parte científica dela, tem a parte que nos faz compreender uma forma de um caminho correto, que nos direciona na vida, nas nossas atitudes, nos nossos problemas. Então, tudo isso é a doutrina dos espíritos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para colocar. Pois não. A irmã Olga faz uma colocação aqui muito interessante. Ela diz o seguinte: o interessante é que hoje, com a evolução, a humanidade já não tem tanta necessidade de fenômenos, pois ela caminha para a mediunidade intuitiva. Quer dizer, à medida que a gente evolui, a percepção desses fenômenos passa a ser alguma coisa intuitiva e natural, né? Então, ela está comentando aqui sobre isso. Exatamente. Esses fenômenos,
na época, na década de 1940, 1950, a espiritualidade superior já comunicava para nós que não era necessário mais esses fenômenos que aconteciam da forma que aconteciam. A princípio, os espíritos superiores comandavam esses fenômenos pelo mundo afora, porque ninguém conhecia nada, ninguém sabia de nada e precisava de ser chamada a atenção para o fato. Ultimamente, principalmente com as obras do Chico Xavier, que são mais de 400 obras, toda a doutrina codificada nos 5 livros da doutrina, né? A codificação, as obras subsidiárias todas, nos traz informação suficiente para que a gente possa caminhar sem precisar de que esses fenômenos aconteçam mais. Não é necessário realmente mais. E a partir do momento que nós começamos cada vez mais a nos envolver com o Espiritismo, que a gente vê que o Espiritismo cada vez mais cresce em quantidade de adeptos, vamos assim dizer. Então, cada vez mais que nós vamos nos envolvendo nesses ensinamentos, nós vamos desenvolvendo a nossa mente, nós estamos caminhando exatamente para um processo em que a mediunidade vai ser o sexto sentido natural nosso. Nós vamos começar, vai ser natural eu sair daqui, ver um espírito ali, conversar com ele. Vai ser uma coisa que não vai ser mais uma coisa esquisita, estranha, vai ser uma coisa natural. E isso para o futuro, o nosso futuro vai ser esse. Muito interessante quando a gente amplia a visão sobre esse assunto, né? Mas, enfim, Então, por isso é necessário o estudo. Agradecer muito o senhor. Eu espero ter trazido informações suficientes aí para as pessoas, principalmente que nunca ouviram, nunca são iniciantes da doutrina, que ainda não têm esses conhecimentos mais aprofundados. Tudo aquilo que eu pude trazer, eu fico satisfeito. E alguma coisa que eu falei que deixei que foi equivocada, eu peço que me desculpe. Mas não foi nada equivocado e, de uma certa maneira, agregou muito. Inclusive para quem acha que sabe, né? Porque a gente, todo conteúdo a gente aprende muito. Muito obrigado, Sr. Mendes, obrigado aos irmãos que estiveram conosco nessa noite. Eu que agradeço a todos pela atenção. Pois é, e a oração final nossa vai ser harmonizada e já sendo feita por uma canção que o senhor tirar de intuição aí que possa vir para nós no encerramento da noite, pode ser? Sim, senhor. Vamos lá. A vossa disposição. Deus nos abençoe. Amém. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Oh, meu Jesus, ouve a oração, joia de luz no meu coração. Boa noite a todos. Boa noite, assim seja.